Ora, estamos de volta com mais um e-armazenamento. Pois é, é uma das minhas obsessões e uma das coisas que me dá muito gozo, não só testar, mas como utilizar. E para além disso tudo, é necessário mesmo que eu não gostasse, tinha que utilizar para armazenar os meus dados, ficheiros, filmes, etc, etc. Uma série de coisas, algumas que fazem muita falta e outras que não. No entanto, não me querendo perder aqui muito, meus amigos, eu já vos trouxe aqui unidades de armazenamento de rede, unidades de RAID, unidades simples como esta para discos 2.5, 3.5, etc, etc. No entanto, eu nunca partilhei uma solução dock, digamos assim, uma docking station para discos rígidos. Já utilizei várias, tenho várias aqui. Esta será a primeira que eu vou partilhar. Está interessante e poderá ser útil para alguns, dependendo da vossa utilização. Dito isto, meus amigos, vamos de seguida para o vídeo. Este vídeo é patrocinado por forprint.pt. Mais informações e código de desconto no link da descrição. Ora, estamos então de volta e começando como é habitual, com um rápido unboxing. Como vocês podem ver, vem numa embalagem bastante simples. Traz a docking station, é óbvio, lá dentro. Traz também um cabo USB 3.0 preto. Eu aqui queria salientar que é preto. Às vezes estes gajos têm a mania de desenvolver uma unidade preta ou cinzenta e depois mandam um cabo azul, como já aconteceu no passado, que não faz sentido nenhum. Portanto, aqueles que estão a perguntar, Roberto, mas porquê essa festa toda por um cabo preto? Epá, eu fico contente quando as coisas conjugam e é neste caso. Bem, não perdendo mais tempo, tem também desculpem, um adaptador de corrente e depois, então, quando olhamos mais perto aqui para a unidade, temos então aqui dos lados dois LEDs de atividade de disco rígido, um para cada um dos discos, e de certeza que eu estou a mostrar uma imagenzinha. Quando a gente acede a um disco, ela pisca, quando a gente acede a outro, ela pisca também. Temos depois aqui a indicação de se está ligado ou não. Temos também os LEDs para clone, que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente melhor, e temos também aqui um botão de clone. Quando a gente carrega, ele faz o clone, que eu vou já mostrar também. Muito rapidamente, a gente pode utilizar esta unidade de duas formas distintas. Uma delas é sem computador nenhum. Eu posso fazer, quando eu quiser, um clone de um disco rígido para outro disco rígido, poderá ser bem útil se eu quiser, por exemplo, copiar um sistema operativo completo, quer seja Windows ou quer seja OS X, e imaginem que eu tenho aqui a minha instalação do Windows com meus programas, etc, etc, e quero fazer uma cópia exata. Existe software para fazer isso, é claro, mas muito rapidamente eu posso fazer aqui, colocar os dois e fazer. Portanto, explicando agora muito rapidamente como é que isto funciona, basta eu colocar o disco que tem, neste caso, como por exemplo o Windows 10 e os meus aplicativos, etc, etc, na slot A, como vocês estão a ver aí no ecrã, e depois então o disco vazio, que eu quero fazer um clone, na slot B. E depois então o que é que eu faço? Carrego aqui no botão de clone durante 2 segundos sensivelmente, ele vai começar a piscar e depois eu carrego mais uma vez, que é para dar a confirmação que eu quero fazer mesmo o clone. E depois então o clone começa e nós temos aí estas luzinhas que vocês estão a ver no ecrã e que estas luzes vão indicar o quê? Vão indicar que o clone está a ser feito e o progresso, o tempo que vai levar. Eu testei aqui com uma unidade de 1 TB, levou-me sensivelmente 1 hora e 20 minutos mais ou menos a copiar. Só tinha um ficheiro lá dentro e queria chamar esta atenção, só tinha um ficheiro, no entanto ele vai fazer um clone exato do disco rígido, portanto não vai levar ali só os 30 segundos que levaria a copiar o ficheiro, ele vai copiar tudo, mesmo o espaço vazio que está dentro do disco. Ora, e a outra das formas que podemos utilizar esta máquina é da forma tradicional, ou seja, utilizar o cabo USB 3.0 para ligar a unidade ao computador e a partir daí podermos transferir ficheiros, quer seja de um disco para outro que está nesta dock ou então a outros discos que estão ligados ao nosso computador. Em termos de utilização, meus amigos, aquilo que eu vejo assim rapidamente é principalmente útil para aqueles que têm uma série de discos e querem trocar uns e outros, etc, etc, e não querem perder tempo em ter eles fechados nas docks. A gente já fala um bocadinho mais sobre isso na conclusão, mas queria partilhar esta opinião, que é aí que eu vejo mais útil. Queria também partilhar outra situação importante em qualquer unidade, que é quando nós não estamos a utilizar esta unidade de armazenamento, ela põe os discos em sleep, ou em hibernação, e não estão a ser utilizados, e daí há duas vantagens. Para já, não há desgaste do disco e também não há barulho aqui no espaço onde nós estamos. E depois, então, passando agora para a parte dos speed tests, ou testes de velocidade, meus amigos, eu testei com uma série de discos, 2.5 e 3.5, principalmente os SSDs, testei com aqueles que eu tenho aqui à mão, e mais um ou dois que tem lá atrás, mas aquele que me dá melhores resultados neste momento
é o ADATA SU800, que eu partilhei os testes de velocidades com vocês há uns meses já, e como vocês podem ver aí no ecrã, meus amigos, não surpreende, esta é uma máquina que tem suporte UASP, e já agora, para aqueles que não sabem o que significa, basta pesquisar no Google, vão ver as indicações. No entanto, aquilo que eu posso partilhar com vocês muito rapidamente é que, se quiserem tirar partido de drives ou discos muito rápidos como nos SSD, vão ter que utilizar unidades com suporte UASP, como estas que eu tenho aqui. Utilizei no passado, eu penso que não foi no canal em português, foi no canal em inglês, para arrancar máquinas, principalmente máquinas Apple, a partir de discos externos com SSD e unidades USB 3.0 que são baratas. Esta aqui, por exemplo, custou-me na altura 10 ou 12 euros, já não me recordo, e conseguimos ter uma experiência completamente diferente. Não vamos perder aqui mais tempo sobre isso, basta pesquisar ou então perguntem na descrição e eu vou encaminhar vocês para os diversos vídeos. Agora, olhando para os números novamente, a gente consegue ali, em termos de escrita, 410 megabytes por segundo utilizando o ADATA 700, ou o ADATA SU800, desculpem, e 430 megabytes por segundo na leitura, que é as velocidades que eu estou habituado com este disco rígido, quer seja a nível interno numa ligação SATA, quer seja numa ligação USB 3.0 com suporte UASP. Agora, passando para discos mecânicos, meus amigos, começando com os novos Toshiba N300, que mais uma vez, não me canso de elogiar estes novos discos, e foi o último vídeo que eu gravei atrás, muito bons, um preço super competitivo, silencioso e com uma performance incrível, que está a competir com discos de desktop em termos de velocidade, em termos de performance, e em termos de silêncio a mesma coisa, com uma vantagem que é, eles trabalham, ou estão preparados para trabalhar 24 horas por dia, que é muito, muito bom. Bom, mas agora passando para os testes de velocidade, meus amigos, como vocês conseguem ver aí, 200 megabytes por segundo na escrita e 200 megabytes por segundo na leitura, tal e qual como a gente tinha visto no vídeo anterior em termos de review destes discos. Depois passei para os Seagate Desktop, que são os novos Barracuda, com 185 megabytes por segundo na escrita, 190 na escrita, e depois mais ou menos 190 em cada lado, também não é mais 1 ou 2 megabytes. E depois, então, por último, passei para os WD Red, que batem ali, como é habitual, nos 140 megabytes por segundo, tanto na escrita como na leitura. Portanto, conseguimos ficar aqui com este leque de drives, mas nada disto é novidade, queria mesmo só partilhar convosco e aproveitar esta oportunidade que estou a rever uma docking station, e assim partilho também as velocidades destes discos, tanto da Seagate como a WD, como Toshiba e mesmo a ADATA em termos de SSDs. Ora, e depois passando então para a conclusão, meus amigos, aquilo que eu vos posso dizer em relação a uma docking station é, existem vantagens e desvantagens. Eu tenho utilizado estas no passado para discos de 2.5, no entanto, há que ver aqui que há prós e contras. Por exemplo, se eu quiser uma solução elegante para um disco de 2.5, principalmente discos SSD, como já utilizei no iMac da minha esposa durante uns anos, como disco de arranque, por exemplo, esta solução é mais elegante. Portanto, basta eu colocar aqui o disco e fechá-lo, e está fechadinho, está bonito, está etc. Aqui, se eu colocar um disco, não fica tão bonito. No entanto, tem aqui uma vantagem que é óbvia, e vocês já estão a ver o filme, que é, eu posso chegar aqui, colocar um disco e depois pegar num 3.5, chegar aqui, colocar, transferir aquilo que eu tenho que transferir. Se calhar vou colocar, se eu utilizar este sistema, colocar aqui uns autocolantes a dizer disco com não sei o quê, disco com não sei o que mais, e depois a seguir tiro e pego noutro e chego aqui, coloco e bam, e o mesmo procedimento, e estou a utilizar os dados, etc, etc. Tem esta vantagem que é um espetáculo, e foi uma das razões principais que eu vos quis trazer isto aqui. Já vos disse, não é a primeira que eu utilizo, mas pareceu-me interessante, principalmente por causa das velocidades. Agora, existem algumas desvantagens também, que é, se eu quiser utilizar, por exemplo, um sistema RAID, tem outras unidades que são, como a TerraMaster, que me dão velocidades superiores. Esta não suporta RAID, atenção, esta sim. No entanto, imaginem agora este procedimento que a gente fez aqui, fazer com uma TerraMaster D2310, que é uma das minhas favoritas, em que tem que abrir, tem que tirar, tem que aparafusar a unidade aqui, depois voltar a colocar e depois então ligar, e ela agora não quer, e já está, ligar, etc, etc. Meus amigos, o procedimento torna-se muito mais lento. E aqui a gente tem que chegar a uma conclusão, que é, como é que eu utilizo os meus discos? Eu, por norma, pessoalmente, utilizo desta forma, eles estão fechados, etc, etc. Agora, também tenho um workflow que às vezes é preciso utilizar com mais frequência aqui e ali. E aí eu tenho que reconhecer que as docking stations, como é o caso desta Inatec, vão dar muito jeito, ao contrário de outras unidades mais tradicionais em que vamos ter que aparafusar os discos, etc, etc, etc. Meus amigos, esta é a conclusão que eu chego. Não há resposta certa para todos nós. Alguns de vocês, tal e qual como eu, vão preferir unidades mais
tradicionais, em que a gente vai colocar os discos lá e deixá-los, tal e qual como estas duas, 3.5 e 3.5. Outros têm uma especificação de trabalho, um workflow de trabalho mais, digamos assim, barulhento, como este que está aqui, em que precisam de trocar e passar e fazer clones, etc, etc, e que não querem estar a perder tempo do computador, e isto faz todo o sentido. Sendo certo que o preço desta unidade é bem baratuxa, não se compara, sequer a uma unidade destas, 20 e qualquer coisa libras, agora não me recordo certo, mas já vou deixar o link lá em baixo. Portanto, meus amigos, a ideia é esta, vejam por vocês próprios, decidam por vocês próprios, como sempre. É útil em algumas situações, é menos útil noutras situações, e é claro, em termos de vista, não choca muito, não fica assim mal, mas não é tão bonito como ter uma unidade destas na secretária. Portanto, mais uma vez, prós e contras dos dois lados. Meus amigos, e com isto vou fechar o vídeo. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. Alguma questão, alguma dúvida, deixem lá em baixo no comentário, ou se quiserem deixar um alô, Roberto, está tudo fixe por aí, também estejam à vontade para isso. Como sempre, meu nome é Roberto Jorge e vejo-vos no próximo.